Doutor Jorge, esses elementos químicos no nosso corpo, esses picos de elementos químicos, quando nós estamos no auge de uma paixão, nós podemos nos viciar neles? Porque eu conheço pessoas, por exemplo, que elas estão sempre mudando de parceiro, estão sempre em busca de emoções máximas, né? Até na área mesmo do esporte, elas buscam aquela adrenalina. Isso pode ser um vício? Nós podemos ser viciados nas próprias substâncias bioquímicas que o nosso corpo produz nos momentos de pico? Eu diria que isso é uma maneira de desrespeito por si próprio. Do indivíduo não encontrar dentro de si as energias que são necessárias e fundamentais para que ele viva feliz. Porque o que nós buscamos na realidade, que todos buscamos, é ser feliz, né? E por isso a gente gostaria que existisse um elixir da felicidade, que a gente tomasse algumas gotas ou alguns goles, ou uma injeção, ou uma cápsula, e que isso pronto resolvesse o problema, né? Na realidade, a felicidade como diz o poeta, é um pomo que pomos onde não estamos e que estamos onde não o pomos. Mas o que é ser feliz? Ser feliz é estar equilibrado, estar em harmonia consigo mesmo. Não guardar no coração mágoa, não guardar dentro de si sentimentos negativos. E como as pessoas hoje não fogem do convívio social, porque se encontra uma pessoa que as pessoas vêm logo se queixar, porque eu estou assim, porque perdi o emprego, porque minha mulher me bate, ou meu marido me persegue, ou meu vizinho faz assim, ou meu senhorio me cobra, enfim, essas coisas do cotidiano. As pessoas, ninguém quer ouvir as queixas do outro. Então a pessoa se fecha em si mesmo e não encontra a felicidade em ouvir o outro, em compartilhar a dificuldade do outro, sem se envolver, sem tomar partido, apenas ouvir e tirar daquilo lições. As pessoas fogem, então buscam nos esportes, nas atividades radicais, porque essas atividades produzem endorfinas, produzem neurohormônios, geram uma melhor condução nervosa, são neurotransmissores, e isso dá uma falsa sensação de bem-estar, que é fugaz. E é fugaz e que precisa estar sempre renovando, porque a fugacidade exige uma renovação. A verdadeira busca desse hormônio da felicidade que está em nós, ela é permanente, ela é duradoura. Ela se faz nas coisas do cotidiano. Porque Deus não se manifesta em nós, e Deus está em nós, por coisas retumbantes, por grandes... Nós queremos sempre realizar uma grande obra. São nas pequenas coisas, né? Eu costumo dizer assim, quem faz foguetório é a torcida do Flamengo, ou do Vasco, ou do Fluminense, ou do América Mineiro, que agora está muito mal, coitado, né? Ou do Corinthians. Deus se manifesta através de uma coisa banal, que é a caridade dele, que é a chuva, porque chove para todos, não é? A chuva é uma benesse que num campo sáfaro, em 24 horas faz reverdecer e a vida aparecer. E é a caridade de Deus. E nós, como não sabemos chover, às vezes pingamos, temos que nos unir com os outros, ser fraternos, nos encontrarmos, para que esses neuropeptídeos sejam trocados, né? Essas substâncias sejam trocadas, e a gente pelo menos goteje, faça uma garoazinha, que quando estamos em grupo, faz uma garoazinha, que é parecido com a chuva de Deus. Doutor Jorge Pio, um espírito perturbador, ele pode nos induzir, nos envolver e desejar e até nos ajudar a cometer algum crime? Com certeza que sim, porque tudo depende da sintonia, não é? Nós costumamos dizer que nós nos sintonizamos do ponto de vista físico com o mundo espiritual através da glândula pineal. Como diz o Sérgio Felipe de Oliveira, é o telefone celular. Está no meio da nossa cabeça, né? E a gente
disca o telefone, tecla o telefone, né? Disca porque eu ainda sou muito antigo, eu falo disca, né? Não tem negócio do disco. Então, tecla o telefone para o lugar que você quiser. E a gente tecla pelo pensamento e pela emoção, pela emoção e o pensamento. E nossos desejos, as nossas atitudes, porque primeiro pensamos, primeiro o pensamento. O pensamento é do espírito, quem pensa é o espírito. O cérebro é apenas o efetor do pensamento. Mas a gente pensou, a gente às vezes fala. Se não fala, não verbaliza, mas fala intimamente. E depois age. Então, pensamento, depois a palavra, depois o ato. E gera emoções também, né? Gera o pensamento emoções. Vai gerando emoções. Gera um fulcro de energias que podem ser positivas ou menos positivas, eu não gosto de dizer negativas, menos positivas, que vão sintonizar com outras criaturas, com outras mentes, com outras individualidades que estão na mesma faixa vibratória. Nós estamos inseridos em uma rede, né? Com certeza. Allan Kardec pergunta se os espíritos influenciam nossas vidas, não é? Influenciam as vidas dele, e os espíritos respondem. De ordinário são eles que nos comandam, são eles que nos guiam. Mas não diz que espíritos são. Espíritos, os bons espíritos, nossos guias espirituais, ou aqueles que eu também não gosto de chamar de maus, porque não existe ninguém mau, né? Como diz já o apóstolo lá no Evangelho, há pessoas que vivem em Deus e praticam o bem. E os que praticam o mal é porque não viram a Deus, né? Esses que não viram a Deus ainda. Então, nós podemos ter, de um lado, uma proteção espiritual que vai nos ajudar, nos guindar adiante, e podemos ter a aproximação de espíritos menos nobres. Existe a obsessão, que às vezes é produzida pela presença de verdugos aos quais devemos. E nós somos os responsáveis, porque eles vêm nos cobrar. É evidente que não é correto, porque não é correta a prática da justiça pelas próprias mãos. Mas devido à cegueira das coisas que foram defraudados, que sofreram, os desaires que causamos nas vidas passadas, eles nos encontram e vêm cobrar. Cabe a nós, mas não vem nos cobrar para nos infelicitar, para nos trazer o mal. Vem para que nós nos reconciliemos com ele. Lembremos o livro Paulo e Estevão. Jesus reúne uma vítima, entre aspas, e um verdugo. Estevão, a vítima, entre aspas. Paulo de Tarso, Saulo, o verdugo. Para quê? Para que se perdoem e se compreendam. E Saulo, no caso, assassina Estevão, a pedradas, como está lá no Atos dos Apóstolos. Porém, Estevão perdoa e o acompanha para, na estrada de Damasco, ajudá-lo a enxergar o Cristo e a transformar, fazer a metanoia, a mudança de hábito, a mudança de comportamento, a mudança, a reforma íntima, a transformação, a reprogramação, que o transforma no maior apóstolo, o apóstolo dos gentios. E este exemplo que está no livro Paulo e Estevão, que deve ser lido, estudado, analisado, refletido, é uma mensagem de amor, porque Estevão acompanha Paulo todo o tempo, ajudando-o na sua missão. Se não houvesse Estevão, não haveria Paulo. E se não houvesse Estevão e Paulo, aquele encontro doloroso, do qual participa Abigail, que seria a futura consorte de Paulo, irmã de Estevão, não haveria o Evangelho de Jesus transmitido para a humanidade inteira. Então, nós tivemos tirado da nossa mente a ideia dos verdugos que nos perseguem, que vêm nos causar dano, essa ideia do demônio, essa coisa tem que ser banida da nossa vida. Nós precisamos nos tornar seres espirituais que somos, né? Compreendemos que somos. Nós temos que parar com o materialismo, porque apesar de conhecermos a doutrina espírita, o Evangelho, ainda dizemos assim: quando eu morrer, ora, eu não vou morrer. Quando minha mãe morrer, a minha mãe também não vai morrer, nenhum de nós vai morrer. Isso é um discurso materialista, do qual precisamos nos libertar.
Precisamos retirar esse atavismo. Nós estamos já na vida eterna, precisamos pensar assim. E isso vai nos conduzir a compreender o irmão menos nobre, que vai nos acompanhar e vai se transformar não mais num verdugo, mas num protetor, como Estevão vai ser o protetor de Paulo e vai tirar Paulo daquela situação. A vítima se transforma no protetor. Ele perdoa, entende e ajuda. Olha que coisa fantástica.